muitos e muitos anos atrás, em um planeta super desenvolvido chamado Viltron, onde todo mundo tem os poderes do Superman, um simpático senhor intitulado de Omni-Man decide vir à Terra para protegê-la. Aqui ele conhece uma simpática senhora chamada Debbie, onde acabam se casando e tendo um filho chamado Mark Grayson. Filho esse que, quando crescer, sonha em ser igual ao papai. O problema é que o Mark não tem poderes. Então, ele vive sua vida tranquilamente, esperando ansiosamente o dia de receber seus poderes e tornar-se... Ah, antes calma, não vou jogar uma propaganda na tua cara, e sim uma oportunidade de ouro, eu vou ser uma mãe pra você. No vídeo passado eu divulguei aqui um mini videogame portátil que, além de conter mais de 400 jogos antigos, como Super Mario, Donkey Kong, jogos de carros e etc, tu ainda podia jogar com um amigo plugando um cabo na TV, etc, etc. Mas e aí, craque, o preço disso é R$1 bilhão? Não, porque eu fechei uma parceria com uma loja chamada Preço de Noiado, e os caras realmente estão vendendo a parada a preço de noiado, porém, atenção! Lembram que no vídeo passado eu disse que o preço só estaria abaixo daquele jeito para as primeiras 200 pessoas? Então, não deu nem 5 horas de vídeos publicados e as primeiras 200 já compraram. Então o preço voltou ao normal, me encheram o saco de mensagens no Instagram perguntando se eu não podia diminuir o preço de novo, e conversando com o dono da loja, ele disponibilizou para vocês mais 400 videogames a preço de noiado. Porém, repito, é só para as primeiras 400. Se você clicar e o preço estiver normal de novo, aí o problema já não é meu, é seu. Mas quem comprou tá ligado que o videogame é top. Eu mesmo tenho o meu e eu não tô nem brincando. Então corre e seguimos. Bom, apesar de não fazer parte de nenhum grupo, pois prefere trabalhar sozinho, uma vez ou outra o Omni-Man trampa com uma galera intitulada de Guardiões Globais. E esses são Mulher Marcial, como a que tem os poderes da Mulher Maravilha. Aquarius, como o que possui os poderes do Aquaman. Vento Vermelho, como o que possui os poderes do Flash. Imortal, como o líder do grupo. Asa Negra, como o que possui o preparo do Batman. E etc. Não importa, e logo vocês saberão o porquê. A coisa é que na escola o Mark tem um amigo gay. Vi gente falando mal disso, sendo que foda-se. Tem os interesses amorosos, e foda-se também. O que importa é que depois de um tempo, o Grayson do nada consegue os seus poderes e finalmente se torna... Faz sentido esse nome? Não, porque o moleque apanha a série inteira. Porém, entretanto, todavia, talvez mais pra frente faça, pois a Amazon já confirmou uma segunda temporada. E se você é do futuro, comenta aí, o nosso querido Mark conseguiu se tornar invencível? Bom, voltamos à primeira temporada. Omni-Man então, como um bom papai, começa a treinar o seu filho. Porém, o Mike é um merda. A coisa é que até aqui as coisas estavam indo relativamente bem, até que começam a ir relativamente mal. Pois à noite, os Guardiões Globais são convocados para uma reunião de emergência, mas quem convocou foi nada mais nada menos e nada mais do que o próprio Omni-Man, que assassina brutalmente todos os membros dos Guardiões. Fatality. Double kill. Triple kill. Por quê? Overkill. Adeus, Liga da Justiça Genérica, ao menos vocês deixaram o Omni-Man todo fodido também. Enfim, enquanto o Omni-Man se recupera e esse nada simpático senhor, que faz meio que um papel de Nick Fury nessa série, tenta descobrir o que aconteceu, Invencível vai tentar assumir o papel do pai e combater o crime. Logo ele se junta a um grupo de super-heróis adolescentes chamado Tropa Jovens e tenta deter os extraterrestres que querem conquistar a Terra. E esse grupo é composto por Eve Atômica, como a personagem que tem os poderes parecidos com os da Gwen de Ben 10 e é gostosa. Rex, como o alívio cômico que não é cômico. Duplicate, como as várias faces de mim. E Robô, como o líder do grupo. Juntos eles tentam deter os extraterrestres 1, 2, 3 vezes, mas falham.
Porém, a essa altura, o Omni-Man já está recuperado e jogando no Vasco. Não, o Vasco não tem dinheiro. Na verdade, o Omni-Man está recuperado e sozinho elimina completamente todos os aliens de seu medíocre planeta. Patético. Como agora as coisas estão um pouco mais calmas, o Grayson aproveita para arrumar uma namoradinha. Namoradinha essa que eu a acho totalmente sem química e insuportável. Sou Team Eve, mesmo a Eve tendo namorado, até porque foda-se, isso nunca atrapalhou o Batman, o Aranha, o Logan, o Hancock e etc. Aliás, se você não viu o resumo de todos esses comedores de casadas citados acima, te deixo o link na descrição. Sigo. Bom, os Guardiões Globais não existem mais, então o Nick Fury chama o robô e o manda reunir os Novos Vingadores, onde só os melhores super-heróis serão selecionados. E a seleção consiste em cair na porrada, obviamente. Os selecionados para o grupo são Sansão Negro, Duplicate, As várias faces de mim. Rex, Menina Monstro. Menina monstro. Ok, esse cara é foda. A coisa é que essa tal menina monstro não é uma menina, e sim uma mulher de 24 anos que toda vez que se transforma em um monstro rejuvenesce um pouco. Enfim, quem também é escolhida para o grupo é a Eve, que ao pegar o Rex atraindo com as várias faces de mim, decide não aceitar a proposta. Beleza, mas e o Invencível, craque? Não, o Invencível não vai porque o Omni-Man quer treiná-lo por conta própria. Ok, à noite, a Eve fica triste e vai tentar afogar a tristeza com o Mark. Porém, o Mark já tá afogando a tristeza com sua namorada chata. E por que eu digo que ela é chata? Bom, primeiro porque ela é chata. E segundo, porque ela sempre fica com raiva do Mark quando ele a deixa sozinha por causa de seus compromissos com o Nick Fury. Mas peraí, craque, isso aí não é um motivo a favor dela, não? Não, porque mesmo quando o Mark revela sua verdadeira identidade, ela ainda abandona o cara. Isso pra mim é egoísmo. Chega a ser fofo você achar que isso basta. Mas, Amber... Então é por isso e muito mais que eu sou o time Gwen Tennyson, caralho. Enfim, Invencível primeiramente começa a derrotar um monte de inimigos secundários. E mesmo sendo filho do cara mais pica do universo, sofre pra derrotar um doutor maluco sem poderes. Patético. Depois ele viaja para resgatar uns astronautas em outro planeta. E apesar de ter conseguido salvar a maioria, um não é salvo, é infectado por um parasita do espaço e destrói o planeta dos aliens. Patético. E em seguida, ainda é completamente, totalmente, literalmente espancado por esse cidadão com cara de leão que eu vou chamar de Thundercat, que só não o mata porque diz que não há honra em matar insetos. Patético. Ok, enquanto o nosso querido Vencível se recupera, temos finalmente o momento de contar algumas histórias secundárias. Histórias como a do nosso querido robô, que acaba se apaixonando pela garota monstro. Peraí, como pode um robô se apaixonar? Acontece que esse robô não é um robô, e sim um robô, mas um robô controlado por uma pessoa. Acho melhor não ser ofensivo. Acontece que essa pessoa não consegue levar uma vida normal. Porém, ela é muito inteligente, então a mesma liberta esses dois prisioneiros especialistas em clonagem, rouba uma amostra de sangue do Rex, já que a menina monstro se mostra um pouco interessada por ele, e transfere sua mente para um corpo humano normal, um corpo humano de um Rex mais jovem, para assim tentar traçar a menina monstro qualquer dia desses. Esse cara é meio louco. Também desenvolvem agora a história da mãe do Mark, que começa a suspeitar cada vez mais do Omni-Man, pois um detetive que eu vou chamar de Diabão conta pra ela que o maior suspeito daquele massacre terrível é o seu próprio marido. A mamãe do Mark primeiramente não quer acreditar, mas ao ver o desprezo que seu marido começa a dar aos seres humanos, Tudo bem, agora faz alguma coisa. E quem disse que isso é problema meu? e ao encontrar a roupa ensanguentada daquele fatídico dia, vai pedir ajuda a um especialista e descobre que sim, Omni-Man atacou a Liga da Justiça. Mas por quê? Bom, isso é o que descobriremos em breve, pois outra história desenvolvida aqui é a da Gwen, que decide largar sua família idiota e fazer a diferença sozinha mundo afora. Enfim, nada disso realmente importa, pois finalmente a Deb vai até o Omni-Man para confrontá-lo. O Omni-Man primeiramente diz que não teve escolha,
mas mesmo assim se nega a dizer o porquê de ter feito tudo o que fez. A Debbie depois disso acaba expulsando o marido de casa. Expulsando, é engraçada essa palavra, porque ninguém consegue expulsar esse cara de nada, ele saiu porque quis. Bom, a esposa então vai correndo contar tudo ao Fury, que diz que já sabia de tudo isso. Porém, não queria que ninguém desconfiasse que ele sabia e queria descobrir primeiro o porquê do Omni-Man ter feito isso. A coisa é que agora o Omni-Man precisa ser morto, e apenas uma pessoa pode fazer isso. Então, cadê o... Enquanto o Invencível não aparece, o velho usa todas as suas armas para tentar deter o Omni-Man. Porém... sim, nada funciona. A única coisa que consegue resistir ao poder desse super-homem bigodudo é esse monstrão gigante que foi guardado justamente para casos como esse. E até parecia que agora ia dar certo. Porém, o Mark aparece e salva seu papai, já que até então ele não sabia de nada. De qualquer forma, o monstro gigante é derrotado. Porém, entretanto, todavia, quem aparece para lutar agora com sangue nos olhos contra o Omni-Man é o próprio Imortal, que estava morto, foi ressuscitado pelos clones, mas sim, mais uma vez morre brutalmente depois de uma briga brutal. Só que agora, meu amigo, essas coisas aconteceram diante do Mark e de todo o mundo. Mark. Precisamos conversar. Mark primeiramente não consegue acreditar no que viu e pensa que tem alguém controlando a mente do pai. Porém, sabemos que não. E agora, finalmente chegou a hora da grande revelação. A coisa é que Viltron não era um planeta protetor como ele havia contado antes, e sim um planeta com uma civilização perfeita, que para conseguir essa perfeição foram obrigados a eliminar os mais fracos. No fim, só metade da população sobreviveu, apenas os bigodudos, mas os que sobreviveram eram implacáveis. Então, Viltron se tornou o maior império da galáxia, um império que decidiu se tornar o único império. Os Viltromitas então começaram a conquistar milhares de planetas, e o Omni-Man foi mandado para a Terra não para protegê-la, e sim para conquistá-la. O que o fez atrasar o seu plano foi o próprio Mark, que ao nascer ficou sob os olhares do pai, pois o pai queria que o filho também tivesse poderes para no futuro se juntar a ele no seu plano de dominação global. Ao ouvir isso, Mark chora e diz: "Mas por quê? Eu sei que você me ama e ama a mamãe." E o Omni-Man diz: "Sim, eu amo, mas você não faz ideia do quanto os Viltromitas vivem. Pensa, Mark, pensa!" Mark não quer pensar e acaba partindo pra cima do pai, que primeiro tenta convencê-lo devolvendo seus golpes e depois matando uma caralhada de seres humanos para provar pro filho o quanto a vida dos seres humanos são frágeis, medíocres e insignificantes. Acontece que mesmo depois disso, Mark não quer ouvir, iniciando assim a grande batalha final. Omni-Man versus Invencível. Obviamente, o Grayson não é páreo para o pai, que ao ver que não pode convencer o filho, decide matá-lo, porque o que são mais de 17 anos para quem vive milhares? A coisa é que em seu belo momento de espancamento, o Omni-Man tem um flashback onde se lembra de quando Mark era uma criança, começa a perceber qual é a verdadeira essência da humanidade e começa também a sentir um pouco de remorso. Por que você me obrigou a fazer isso? Você está lutando só para ver todos que você conhece morrerem! Pensa, Mark, você vai viver mais do que todos os seres frágeis e insignificantes deste planeta! Omni-Man diz que tudo que o Mark conhece daqui a um tempo vai virar pó. Então pensa, Mark, pensa! O que vai sobrar pra você daqui a 500 anos? Você vai... ainda vou ter você. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. E é
aí então que pela primeira vez em sua vida, o Omni-Man chora e arrependido sai do planeta Terra dirigindo-se para um lugar que saberemos onde na segunda temporada. Por fim, o Invencível vai pro hospital e os novos guardiões tentam consertar a sujeira deixada pela batalha. Tempos depois, o Mark se recupera, vemos que o Nick Fury está se preparando para uma possível invasão e o Imortal, que curiosamente é o personagem que mais morreu durante toda a série, está vivo. No final, blá 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 blá, o Mark volta com a namorada chata e fim. Nos vemos na temporada que vem. Aqui seguimos com a história de Mark, porém não o nosso Mark, sim o Mark de outra realidade que tá numa luta pesada contra o Imortal que sempre morre, quando num peipum o mesmíssimo Omni-Man aparece pra acabar com isso. Você? Eu. Que homem! E daí que ele matou 800 bilhões de seres por aí. Nessa batalha, facilmente o Imortal que sempre morre, morre de novo. Adeus, Imortal. Sempre o lembraremos por ser um Imortal que sempre morre. A essa altura, o Mark já se juntou ao pai e os dois dominaram a Terra. E apesar de ainda confuso, o Mark acredita que isso é bom porque fazendo parte do Império de Viltron, ninguém mais vai ter câncer, ninguém mais vai ter fome, vai ter muita picanha, etc, etc. Nada mais, nada menos, nada mais que o governo Lula aí. O povo da Terra, por outro lado, acreditam que Mark e seu papai são os vilões, então eles têm meio que um grupo de resistência embaixo, e devo dizer que odiei o novo corte de cabelo feminista da Eve Atômica dessa realidade. Sim, e daí? Vai me crucificar porque eu odiei um cabelo? Problema é seu. A cagada vem quando Mark e Omni-Man invadem essa base e descem o cacete em todo mundo. O Omni-Man não tem pena de ninguém, o homem é bruto. Algum dia você também vai morrer. Claro, mas você nem devia ter nascido. Ave Maria, que homem! E daí que ele já matou 1 quaquilhão de inocentes. Sem dó e nem piedade, Mark e Omni-Man matam uma porrada de resistentes, menos esse que eu vou chamar de Portalzo, que se vai pra outra realidade. Indo agora pra realidade atual, a do nosso Mark, depois da briga com seu pai, a vida do Mark agora é essa: salvar umas pessoas aqui e outras ali e tentar meio que amenizar os danos causados por ele e seu pai. Na escola, sim, o Mark ainda vai pra escola, sempre que alguém menciona a palavra pai, ele fica meio que em um estado de choque. A surra da temporada passada não fez bem ao moleque. Ademais, claro, ele é meio traumatizado pelas mortes que rolaram naquele trem, porém ele tem uma namorada que sempre o ajuda quando pode, mas ainda assim ele tá mal da cabeça pelo estresse pós-traumático e nem voltar pros novos Guardiões Globais ele pode porque o Nick Fury não deixa. Primeiro ele tem que esfriar a cabeça. Enquanto isso, os Guardiões estão com dificuldades para deter esse monstro gigante que quer ser o presidente dos Estados Unidos e também um astronauta. Difícil, mas pelo menos ele tem um sonho e um objetivo. Porém é detido mesmo assim e é muito triste, pois os objetivos dele eram bonitos. Em paralelo, o Portalzo, que escapou da realidade em que Invencível e Omni-Man destruíram tudo e estão comandando tudo, foi pra Terra atual e se juntou aos Gêmeos Miller, 2 vilões que foram libertados por ele da prisão, e em troca ele quer que os Gêmeos ajude a unificar um montão de dimensões. Não bem unificar, ele quer se tornar meio que um Prometeu e salvar trilhões de pessoas. Por exemplo, tem uma realidade que descobriram o câncer, ele quer ir pra lá e aprender isso pra trazer pra cá. Uma realidade que descobriram como aumentar o tamanho do pinto, ele quer ir pra lá, pegar essa informação e trazer pra cá. Basicamente e aparentemente, ele quer criar um mundo perfeito pegando informações úteis de infinitas realidades. Ademais, ele tem um monte de clones dele mesmo de outras realidades para tentar adquirir o conhecimento de todos eles. Esse é o verdadeiro As Várias Faces de Mim. Como salvar vidas não é bem a pegada dos Gêmeos, em troca da ajuda deles, o Portalzo vai dar pros caras uma realidade em que super-heróis não existem, pra lá eles fazerem o que quiserem. Então assim, aceitam. Em paralelo, o nosso querido Fury tá dando bronca nos novos Guardiões porque eles estão fazendo merda. Eles até derrotaram o monstro, mas sem disciplina alguma, só causaram bagunça. Das últimas 15 missões, eles fizeram alguma besteira nas 15. Isso porque eles não têm um líder de verdade. Líder esse que, por isso, a partir desse momento vai passar a ser o mesmíssimo Imortal. Espero que ele não morra dessa vez. Ademais, quem também entra pro grupo é um tal de Blindado, que tem um monte
monte de poderes, mas de agora não sei te dizer nenhum, perdão. Já a Ivy, quem tava com saudade da Ivy, aparece aqui pra trocar um papo com o Mark, abre parênteses, espero que até o final da temporada ela não corte o cabelo que nem a sua outra versão, fecha parênteses. E ela fala que tá vivendo na floresta tentando fazer coisas boas pra todo mundo, quando pergunta como o Mark tá e ele diz que tá bem, mas claramente ele tá mal. Ele não consegue parar de pensar no pai porque sempre quis ser como o pai, mas agora que viu que o pai é malvado, ele não quer mais ser como o pai. Em paralelo, o Portalzo com suas várias faces tá tentando fazer aquilo de adquirir conhecimento de todas as realidades possíveis. Então os gêmeos ligam a máquina, as coisas pareciam ir bem, mas num pei-pum, o Invencível aparece e chega pra atrapalhar tudo. Então no começo ele fica se perguntando que porra é essa, sem entender muito bem se o cara tá fazendo isso pro bem ou pro mal. Ele começa a descer a porrada em todo mundo pra desligar a máquina. E pra você que aguardou anos pra descobrir se o Invencível viria a se tornar invencível de verdade, a resposta é não, porque ele apanha pra caramba, apesar do Portalzo falar pros gêmeos não matarem. Ou seja, malvado ele não é, eu acho. Então, dizendo que não vai construir a sua utopia com sangue, ele tira o capacete e numa explosão absurda todo mundo aparentemente morre, menos o Invencível. Parece que ele realmente é invencível. É, dá pra ver que ele é invencível pelo rosto inchado dele. Voltando pra casa, dá pra ver que a Deb, mãe do Mark, não tá nada bem. E apesar dele próprio também não estar bem, ambos sempre tentam ajudar um ao outro depois da partida do pai. E isso é bonito, cara. Para mim, uma das melhores coisas da temporada que até agora não vem decepcionando em nada. Ainda essa noite, o Imortal vai falar com o Mark pra dizer que apesar do Nick Fury ter novamente aceito ele no grupo, o Imortal não confia nele, afinal ele tem o sangue do pai. Já o Portalzo não morreu depois da explosão, ele virou essa espécie de aberração e com o cérebro totalmente bugado, fala que tudo isso foi culpa do Invencível e que não vai descansar enquanto não matá-lo. Bom, semanas seguintes, temos a tão sonhada formatura do ensino médio, onde o Mark prometeu que ia, mas não foi. Porém, por quê? Porque ele tá lutando contra esse velho maluco chamado Doutor Sísmico. Basicamente, o que esse maluco quer é destruir prédios. Prédios só de tijolo, porque os tijolos foram roubados da Terra e a Terra quer de volta. Eu não vou nem tentar entender nada. Eu tô dopado de Rivotril e esse é o máximo que consigo explicar. Acabando esse vídeo aqui, eu vou pegar meu videogame portátil e jogar dopado até dormir. Se quiserem aceitar, aceitem. Se não quiserem, problema é de vocês. Pra ajudar o doutor, dessa vez ele trouxe esses tais magnamitas, que são basicamente como o chama de Ben 10 depois de comer 10 quilos de chocolate. Aliás, que saudade de Ben 10. Invencível primeiramente mete a porrada nos chamas, depois também derruba o doutor maluco e em seguida, claro, marca a presença na formatura. Já os guardiões não estão aguentando o treinamento do Imortal, estão pedindo arrego. E o Rex tá mais puto do que o normal porque a Duplicate, ao invés de tá dando pra ele, tá dando agora pro Imortal. É, amigo, não tem como competir, o cara tem séculos de experiência. Em determinado momento, o Nick manda o Mark ir atrás de um tal Asa Negra, porém, não que o Omni-Man matou, porque aquele lá já morreu, e sim um que foi inspirado por aquele, só que bem mais agressivo, ele mata os bandidos. Enfim, a aparência do Batman ele já tem, porém será que possui o mesmo preparo? Bom, aparentemente sim, porque o Asa Negra que morreu deixou pra ele uma armadura que faz o Invencível até sentir os socos, porém depois de um tempo já era. Vira meio que uma disputa de Batman vs Superman se o Batman não fosse ajudado pelo roteiro. O Mark então apaga o cara e promete levar ele pra base dos Guardiões. E enquanto isso, na base dos Guardiões, quem apareceu por lá foi a Deb, que reclama que o Nick Fury tá dando trabalho demais pro filho dela, que ele tá estranho e sem tempo pra nada, e ele diz que muito pelo contrário, ele tá fazendo tudo isso pra cuidar do Mark. E então ela diz, mas e se um dia você decidir que não dá mais pra confiar nele? E sem respostas, o Nick diz, isso não vai acontecer, confia. Enquanto isso, a nossa querida Ivy tá com problemas com os pais, porque os pais estão passando por dificuldades financeiras e apesar dela poder usar os poderes dela pra fazer comida, usar os poderes dela pra transformar essa maçã em ouro, etc, etc, o pai não aceita porque na cabeça dele isso não é honesto. Ele é muito orgulhoso, se fosse eu aceitava na hora e parava de gravar vídeos pro YouTube, ia viver só dormindo e assistindo filmes. A coisa aqui fica
séria mesmo quando o Nick chama o Mark e diz que os Atlantes ficaram irritados depois que o seu rei Aquarius foi morto pelo Omni-Man. E como o Mini-Man sumiu do mapa, a Lady Atlante diz que a sentença deve cair sobre o seu parente mais próximo, ou seja, o Vencível. Segundo a tradição de Atlante, o único modo de se redimir pela morte do rei é se casando com a viúva. Coitado do rei, o cara é morto e a sentença que dão pro cara que matou ele é comer a viúva dele. A boa notícia é que aparentemente é tudo simbólico, talvez só precise passar pela cerimônia e dar um beijinho na noiva. Enquanto o Mark embarca nessa, os guardiões por outro lado estão lutando contra uma turma chamada Gangue dos Lagartos. Quando chega em Atlantis, aparentemente o Mark é muito bem recepcionado pelo público e a rainha é essa querida aqui. Sejam sinceros, comiam ou não comiam? Eu comia, porém da forma literal, assando ela num óleo bem quente. Delícia! Lá embaixo o Mark diz: olha aqui, senhora peixe, a senhora parece ser uma pessoa boa, digo, um peixe super legal, mas eu tenho namorada, então não rola. Porém ela diz: como assim? Essa lei de se casar com a esposa do falecido rei já não existe mais. A nova lei agora é julgamento por combate, ou seja, Mark terá que lutar contra uma besta das profundezas. A cagada é que em determinado momento o monstro se solta e começa a matar até mesmo o povo de Atlantis. Então, apesar do Invencível aqui ter a chance de ir embora e deixar todo mundo se fuder aí, ele volta, derrota o monstro jogando ele de volta nesse abismo e assim Atlântida considera que eles finalmente estão quites. Quem não tá quite com coisa nenhuma é a Deb. Na verdade, ela tá mal pra caramba pensando no que o Nolan, vulgo Omni-Man, fez com ela. Ele simplesmente disse que a mulher era como se fosse um pet pra ele e ela não consegue esquecer disso. Tem essa situação, mas ao menos o filhão tá lá pra ajudar. Já no QG dos Guardiões, quem acaba entrando pra gangue é um tal de Morpho, um cara que tem o poder de se transformar em qualquer outra pessoa, mas spoiler, o cara na verdade é um alien que veio de Marte que eu não faço a menor ideia se tá aí pra fazer o bem ou o mal. Acho que ele quer fazer o bem. Enquanto isso, no universo paralelo, lembram do Portalzo? Então, ele viajou pra dimensão do Mark malvado, a dimensão em que o Mark tinha dominado tudo com o seu pai, porém, a essa altura, depois de muito tentar, conseguiram apagar e capturar o Invencível do mal. Ou seja, o Portalzo meio que foi aí pra descobrir como foi que fizeram isso. Enquanto isso, na realidade normal, o nosso querido Mark foi aceito na faculdade, então com muita tristeza sua mãe se despede dele, lá ele vai fazer sexo com a namorada e ela faz uma pergunta que não sei vocês, mas a minha mente perturbada tem muita curiosidade de saber. Você não tem tipo super esperma ou coisa do tipo, né? Bom, ele não sabe responder, mas aparentemente é tudo normal. Qual é, Mark? Tu nunca bateu uma bronha? Enquanto os dois estão aí no bem bom, do nada somos apresentados a uma outra trama, a trama de um planeta que vivia muito bem em harmonia com a natureza e a tecnologia, até que tudo mudou num piscar de olhos, porque como uma praga de poder sem igual, todo o planeta foi dominado e praticamente aniquilado pelos Viltromitas. Alguns desses ETs aí sobreviveram à invasão, então esse velho impressionado com os ETs que sobreviveram convidaram todos os restantes para se juntarem a uma organização contra os Viltromitas. Juntos eles criaram um programa de aprimoramento genético criado para gerar soldados que supostamente seriam capazes de derrotar um Viltromita em combate. Os resultados não foram tão promissores, até um tal de Allen, o primeiro e único sucesso, e desde o dia em que nasceu, Allen foi treinado para ser o maior guerreiro que o universo já conheceu. Mesmo antes da idade adulta, ele nunca encontrou um único oponente que pudesse derrotá-lo, então logo chegou a hora dele embarcar em sua primeira missão. E mesmo sendo mais forte que quase todo o universo, Allen não era páreo para um único Viltromita, então o programa foi considerado um fracasso e encerrado. Allen então se tornou um avaliador planetário, ou seja, ele saiu buscando lutas por aí na esperança de achar algum bicho que seja capaz de deter um Viltromita. Certo dia andando por aí, ele achou o Mark, então tenta convencer o conselho de que o Mark, apesar de ser metade Viltroniano e metade humano, pode ser a chave para eles vencerem essa guerra, então alguns apoiam e outros não. Pra piorar, o chefe desse conselho acredita que há um traidor entre eles, um traidor que tem levado mensagens secretas
graças deles pros Viltromitas. A cagada é que em determinado momento o Alien é pego pelos Viltromitas, então ele apanha pra caramba e é obrigado a falar sobre o encontro que ele teve com o Mark. O Alien não revela muita coisa, então apanha mais e mais e é completamente destroçado pelos Viltromitas. Má notícia, ele parece que morreu. Boa notícia, ele tá vivo e em coma. Não que estar em coma seja uma boa notícia, mas é melhor do que estar morto. Má notícia, esse velho que parece ser o líder do conselho suspeitosamente desligou os apaleiros do cara. Enquanto isso, no QG dos Guardiões, a turma toda tá treinando e o Rex ainda não tá legal com o fato das várias faces de mim tá pegando o imortal. Já o Super Mofo tá meio deslocado da galera porque, claro, ele não é humano, mas tá fingindo ser. A coisa vai pra frente mesmo quando na faculdade um tal de cão místico chega pra pedir ajuda ao Mark. Então ele revela que é de outra dimensão e depois de tomar uma surra do Mark, o cão místico revela ser na verdade esse bicho estranho que fala que veio de outro planeta. Um planeta em que o seu povo tá precisando de muita ajuda. O que ele quer é que o Mark ajude o povo dele a derrotar uma chuva de meteoros em seu mundo. Apesar do Nick Fury dizer que não, Invencível embarca nessa missão. Chegando lá, sim, o planeta tá cheio desses bichos estranhos aí. E o líder dessa comunidade toda prepara-se na cadeira, na cama ou em qualquer lugar que estejam pra não cair, porque o líder é nada mais, nada menos, nada mais que o mesmíssimo Omni-Man. A história então é o seguinte: prólogo. Omni-Man, depois de arriar madeira no seu filho, fugiu da Terra e ficou vagando por aí, por aqui, por aí, por aqui pelo espaço. Aliás, que homem, que barba, top 5 personagens que eu me casaria se fosse gay. Indo em direção a esse buraco negro, ele ia tentar contra a própria vida, porém chega essa nave desgovernada com esses aliens dentro. Então ele salva esse pessoal, apesar de toda a depressão, ele é aceito como um líder por eles, e quando vê frente a frente o seu pai, ele coloca essa cara de raiva, se arma como se fosse brigar, mas não, ele abraça o velho. Apesar do abraço, claro, Mark está enojado com seu pai, então ele fica bravo dizendo que não quer ouvir ele pra nada e ainda manda o pai se fuder. Na minha época não existia isso. Não pelo pai, porque ele não quer nem ouvir o pai, mesmo assim o Vencível acaba voltando pra ajudar o povo desse planeta. Aqui descobrimos que, como um grande discípulo do nosso velho Vomax comedor de aliens, o Mini-Man tá casado com essa nova bicha feia aí. Ah, e agora ele tem até um bebê. Esse aí não brinca em serviço. A diferença é que o Max continua na frente dele porque o Max é humano e o Mini-Man é um alien parecido com o humano que come aliens não parecido com humanos. É foda. Enquanto a Beth tá aí sozinha, lascada, depressiva, o cara tá traçando aliens que na minha percepção são intraçáveis. Perdão se deixei algum alien ofendido. A treta aqui é que Viltronianos só podem procriar com espécies da mesma raça, ou seja, eles vão rastrear esse bebê e capar o moleque. Então por isso o Omni-Man quer ajuda. No começo o Mark manda o pai se fuder 2 vezes e nega, porém depois ele vê que esse povo é bom e aceita. Porém, como o Mark, comparado ao pai, ainda é um fraco, os dois vão precisar treinar juntos. A cagada é que antes de qualquer coisa, alguns soldados viltronianos chegam pra acabar com tudo. Então enquanto o Mark vai embora com a Madashi e seu irmão ET pra protegê-los de qualquer eventualidade, Omni-Man vai lutando contra os caras. Mark e sua Madashi ET conversam e ele entende um pouco o lado do pai, porque descobre que essa raça ama mais rápido, faz tudo mais rápido, e quando o Omni-Man chegou aí salvando a vida de todo mundo, claro, ele virou um santo ao menos aí nesse planeta. A cagada é que, sem mais nem menos, um soldado de Viltron invade esse lugar pra matar o Mark e o bebê do Mini-Man. Então começa a porrada, abre parênteses, as cenas de ação dessa série são bem feitas pra caramba, dá pra entender o porquê de demorarem tanto pra lançar a temporada nova. São tão bem feitas quanto os videogames que você encontra na loja preço de noiado. Nosso querido Vencível, claro, tá levando a pior, mas aí o Nolan chega e durante uma batalha sangrenta, o Mini-Man arranca as tripas do cara fora. YouTube, isso aqui é uma animação. Por favor, não bloqueie o meu vídeo que isso aqui dá muito trabalho. Enquanto isso na Terra, a Eve Atômica tá combatendo o crime, sendo que, pô, ninguém liga muito pra sua trama, Eve, perdão. Partindo de volta pro planeta dos insetos, o lugar todo infelizmente já foi completamente devastado. E com raiva, o Mini-Man agarra o pescoço do Mark se perguntando por que caralhos eu me importo com essa gente. Eles são fracos, nenhuma espécie desenvolvida são. Por que o
me importo tanto com isso. Assim, antes de qualquer resposta, aparecem mais 2 soldados de Viltron e sem mais delongas, começa a porrada. No meio de tudo isso, o Mark tá apanhando pra caramba e o Nolan diz: qual é, moleque? Briga feito homem, senão todo mundo aqui vai morrer. Assim, Invencível toma vergonha na cara e segue firme na luta. No fim, com a ajuda do Nolan, que fez quase tudo sozinho, Mark e Omni-Man vencem. Porém, o negão bigodudo chega com as tripas seguradas e, num vacilo, quebra a coluna do Nolan. Assim, o Omni-Man é levado pelos Viltromitas e o Mark fica aí todo quebrado escutando esse general de Viltron dizer que ele se mostrou digno de ser um Viltromita e, por isso, no lugar do seu pai que será executado, ele que vai voltar pra Terra e assumir a missão que primeiramente era do pai. Então, o que passará no restante de tudo, isso te responderei quando a Amazon lançar os 4 episódios restantes da temporada. No mais é isso, e se tu ainda não foi ver a promoção do videogame portátil, tu tá perdendo tempo. Então clica aí no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e aproveita, agradece depois. Faz o seguinte, me agradece no Insta, tá aí aparecendo na tela, aproveita e me segue lá. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?